pandemia, esse isolamento social, esse distanciamento deixou para mim ainda mais claro que a maior força do mundo é sim o amor que uma mãe sente. A força de um coração que bate só para amar, que pode nos acalmar num simples toque de mão. A força da proteção, daquele abraço mais quente, que planta e rega a semente de um amor puro e profundo. A maior força do mundo é o amor que uma mãe sente. A força de quem sorri mesmo quando quer chorar, que escolhe se machucar para o mundo não nos ferir, que nem pensa em desistir. Não importa o que se enfrente, ela estende a mão a gente até no poço mais fundo. A maior força do mundo é o amor que uma mãe sente. Forte. Forte é quem se reparte e mesmo sem se quebrar, tem que se multiplicar. Não é cálculo, é arte. Quem te acha em qualquer parte, quem é sempre mais valente, o amor mais insistente, mais disposto e mais fecundo. A maior força do mundo é o amor que uma mãe sente. Se preciso passa fome para nos dar o que comer. Quem nos ensina a crescer sem dinheiro ou sobrenome. O que se aprende não some, lhe faz alguém consciente e forte interiormente. Por isso eu não me confundo. A maior força do mundo é o amor que uma mãe sente. É preciso ser tão forte para dizer não por amor, para sentir na pele a dor quando a gente leva um corte. Mais forte que a própria morte. Mãe é forte eternamente. No coração e na mente, ninguém esquece um segundo que a maior força do mundo é o amor que uma mãe sente. É a força do cuidado, do perdão, da paciência, força da alma, do corpo, do suor, da resistência. A força de curar tudo sem precisar de ciência. É a força de ser única e nunca nos deixar só. Da esperança até ausente. A força de ser maior, a força doce de um laço e a segurança de um nó. De todas as tribos, povos e raças, muitos irão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e espaços virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 la. Vamos nos colocar em pé. Remidos, comprados, grandes multidão, muitos irão te louvar. Povo escolhido, meu reino e nação, no tempo e espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la la ya. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro,
Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. La 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 ya, la ya, la la ya. A mãe sempre carrega uma missão, e onde ela for, sempre será o sinônimo de cuidado e amor. Mas hoje, eu quero deixar um carinho especial para a missionária mãe, que no secreto do seu lar decidiu ficar. Por que ficar também? Tem muitos choros e renúncias. Tem insegurança, tem frustração, muitas vezes falta de reconhecimento e decepção. Tem dor, tem lamento, falta de entendimento e muitas vezes o sentimento de fracasso acaba com o coração. Mas isso é lindo, porque não importa a dor que esse chamado exige, não importa a dor que ele cause. As mães missionárias sempre escolherão ficar, porque elas carregam um chamado, o chamado de amar. Que Deus abençoe todas as mães do mundo inteiro, e principalmente as nossas mães queridas aqui da igreja. Nós amamos vocês, mamães. Que Deus abençoe ricamente e que vocês sempre lembrem desse chamado, esse chamado de amar. Deus abençoe. Quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em um afogo na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão, tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade
de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Capítulo inteiro. A minha versão, como vocês sabem, muda pouquinha coisa, às vezes uma palavra ou outra, mas nada vai atrapalhar e você também acompanhar a leitura. Então lá diz o seguinte: viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Ela deu à luz um filho homem, que há de governar todas as nações com cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhes havia preparado um lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi uma voz forte no céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Por isso, alegre-se os céus e vocês que neles habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho homem. Mas foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente lançou da sua boca água como um rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. A terra, porém, socorreu a mulher, abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado de sua boca. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o dragão se pôs em pé sobre a areia e mar. É um texto bem pesado, né? A gente vai ver algumas coisas importantes aqui, mas antes vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós te louvamos, te engrandecemos e agradecemos, ó Deus, por todas as bênçãos que tu tens, Senhor, nos dado. A nossa forma, ó Deus, de ser grato a ti é te prestando culto, Senhor, te prestando adoração. E esperamos, ó Deus, que tenha te agradado cada louvor, Senhor, pois fizemos em espírito e em verdade. Também, Senhor, queremos te agradecer pelo sustento, pela provisão, pelos recursos financeiros, de forma que o teu povo, Deus, como gratidão, também é fiel na devolução, trazendo dízimo, trazendo oferta para abençoar esta obra. Multiplica, Senhor, a vida financeira de cada irmão e irmã, Senhor. Que o Senhor possa abrir portas de trabalho para aqueles que ainda estão procurando, que o Senhor possa prosperar os negócios de cada irmão aqui presente e que faça render bem assim os seus recursos para sempre ter o alimento na mesa e poder honrar os seus compromissos. Pai Santo, agora nós vamos ouvir a Tua palavra e pedimos que o Espírito Santo seja o nosso instrutor, seja aquele que lance luz sobre o texto, para que nós venhamos, ó Deus, compreender e assim
ouvir a tua voz falando com cada um de nós. Isso peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto que nós lemos é um texto bem pesado, porque ele é cheio de símbolos, né? E uns símbolos meio amedrontadores. Essa passagem de Apocalipse, assim como outras passagens de Apocalipse, parece mais ou menos aqueles filmes de terror, de fantasia, né? É umas coisas assim que, por exemplo, quando fala do dragão, não dá nem para imaginar o que seria um dragão com 7 cabeças, 10 chifres, essas coisas todas, não dá nem para imaginar tudo isso. Mas são símbolos, são figuras de linguagem, porque quem está vendo a profecia, está vendo uma profecia a partir de uma perspectiva muito ampla, e ele tenta falar essas coisas muito amplas através de símbolos que as pessoas da sua época compreendiam. Então, os ouvintes de João, quando ouviram o Apocalipse, eles entenderam muito bem. O problema é que nós estamos 2000 anos depois dessa história, os mesmos sinais, os mesmos símbolos que eles usam não pertencem mais à nossa cultura, então a gente tem uma certa dificuldade de compreender. Mas o que eu quero abordar nesse texto aqui é sobre a situação da mulher e do filho. Essa passagem aqui é uma passagem simbólica para, entre muitas coisas, falar de Maria e de Jesus Cristo. Maria e Jesus Cristo. Então, para nós o que interessa nesse momento desse texto não é pensar em coisas futuras, coisas extraordinárias, coisas do final do tempo, grande tribulação, não. O que interessa hoje para a gente refletir nesse texto aqui é de que esse texto, de alguma forma, está falando de Maria e de Jesus Cristo. E aquilo que Deus fez em relação a eles é o que Deus faz em relação a nós, a cada um de nós. Então, assim como Maria foi socorrida e abençoada por Deus, assim todas as mães podem contar também com o cuidado, com a proteção e com tudo mais que Deus proporciona. Então, para nós termos só os parâmetros entre esse texto que nós lemos e o que aconteceu com Maria, vocês sabem que Maria, ainda muito jovem, ela engravidou do Espírito Santo para ter Jesus Cristo. Esse anúncio que os anjos vêm fazer a Maria e essa gravidez que Maria vai ter, ela vai repercutir numa guerra espiritual. Ela vai repercutir em ira da parte de Satanás e dos demônios. Porque apesar da humanidade não entender o que aquela jovenzinha estava guardando no seu ventre, os anjos sabiam, os demônios sabiam. E eles não tinham nenhum interesse em que Jesus, o Filho de Deus, viesse ao mundo. Nenhum interesse. E na beleza da sabedoria de Deus, ele fez com que o seu filho viesse ao mundo através de uma jovem, de uma mulher, tornando ela mãe. E aí Deus também precisava não só derramar graça sobre essa mulher para que ela pudesse ter essa gravidez de forma sobrenatural, mas também precisava guardá-la, protegê-la. Porque o inimigo quis atentar contra ela. Imagina, por exemplo, o próprio José. Logo que José ouve essa história de que Maria está grávida, acreditar que é do Espírito Santo fica difícil, não fica? É que nem as histórias que tem lá para a banda do Amazonas, no Pará, em que a mulher de repente aparece grávida e diz que é do Boto. Né? Quem é que acredita nessas histórias? Quem é que ia acreditar que aquela jovenzinha estava grávida do Espírito Santo? Então o diabo, que gosta de colocar dúvida no coração das pessoas, deve ter buzinado no ouvido do José e diz: olha, ela te traiu. E aí o José, mesmo com todo o respeito, com todo o amor que ele tinha por Maria, ele confabula em deixar ela e abandoná-la. Já eram os primeiros ataques do maligno contra Maria. E aí também depois vai ter a perseguição. Satanás usa Herodes para perseguir. Satanás resolve matar a criança. E se matar a criança, também poderia até matar a mãe se achasse ela. Como ficou difícil de achar, Herodes faz uma das coisas mais horríveis que existiu naquele período. Foi mandar matar todas as crianças de 2 anos para baixo. E aí aparece até um texto interessante que fala, baseado no profeta Miqueias, que Raquel chorava, lamentava pela morte dos seus filhos. Porque Raquel, dentro daquela árvore genealógica, ela é uma das matriarcas da nação de Israel.
Era Satanás perseguindo o seu povo. Então esse texto de Apocalipse fala dessa questão dentro do plano cósmico, dentro de uma visão sobrenatural, onde Satanás aqui é o dragão, a grande serpente, perseguindo a mulher, perseguindo a criança, querendo destruí-los, querendo matá-los. E aí vem todo o cuidado de Deus, e é sobre esse cuidado que eu quero falar, porque assim como Deus abençoou Maria, guardou essa mulher e o seu filho, Deus também guarda cada uma das mães e seus filhos também. Então nós vamos ver aqui 3 questões bem interessantes. A primeira delas é a ação protetora de Deus. A ação protetora. No versículo 6, já começa a falar dessa ação protetora, quando diz o seguinte: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Então, a primeira coisa que o Senhor faz é uma ação protetora, guardá-la, protegê-la. No versículo 14, no versículo 16 também vai falar dessa ação protetora do Senhor. Nós sabemos, e Jesus deixou muito claro, que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. E por não sermos do mundo, a gente tem todo mundo contra nós. E o inimigo principalmente. O inimigo, ele usa aqueles que são seus para perseguir aquele que é de Deus. Por nós não sermos do mundo, a gente ia ser odiado no mundo. Mas Jesus disse que a gente deveria continuar no mundo para fazer a sua missão. E enquanto nós estamos no mundo, o Senhor também protege aqueles que são seus no mundo. E aí, para proteger, precisa guardar as mães, precisa guardar os seus filhos. E é assim que Deus faz. E aí o texto fala de que o Senhor preparou um lugar no deserto. O deserto vai ser o lugar do refúgio. E se você lembra da história da Maria, é justamente isso que acontece. O anjo vem e revela para José: olha, Herodes está furioso e está perseguindo vocês. E aí, para onde que José leva Maria e o pequeno Jesus? Para o deserto. Ele vai para o Egito. E ali fica um tempo, né? A nossa passagem aqui fala de 1260 dias de forma simbólica, para mostrar que o Senhor estava guardando. A ideia do deserto, apesar de ser um lugar geográfico, mas era muito mais do que um lugar geográfico. Era um lugar que Deus estava preparando e cuidando deles. Todos passamos por deserto, todos passamos por dificuldades. E as dificuldades, os desertos da nossa vida são momentos em que Deus está nos preparando, mas também está cuidando de nós. Porque todos nós precisamos ser preparados, todos nós precisamos ser amadurecidos. Todos nós precisamos ser amadurecidos. Como dizia a poesia que a nossa irmã Mary estava lendo sobre a mãe missionária e a missionária mãe, toda mãe é uma missionária, toda mãe, ela representa Deus no cuidado dos seus filhos. Além de que toda mãe ela tem um amor muito próximo, igual ao amor de Deus, toda mãe ela deve amadurecer, ser preparada para cuidar daqueles que são os filhos de Deus também. Eu costumo sempre brincar que pai e mãe na verdade são babás, né? Porque o Salmo diz que os filhos são heranças do Senhor. Então os pais e mães são uma espécie de babás para cuidar dos filhos de Deus. E ela tem que ser preparada para isso. Ela tem que ser amadurecida para isso. Quando as mães clamam, elas recebem de Deus sabedoria para educar. E nós precisamos muito que as mães das nossas gerações busquem sabedoria de Deus para educar seus filhos, porque hoje os filhos são cada vez mais difíceis do que antigamente. Antigamente as crianças ouviam uma cara feia do pai, já botavam o rabo entre as pernas, ia para o quarto, né? E ficava quieto. Hoje em dia a molecada grita, chora, esperneia. Saiu esses dias um edital aí para a Secretaria de Educação, e aí todo mundo comentando comigo, né, nas redes sociais: Andrés, a oportunidade de fazer o concurso e tudo, né, para ser professor. Eu tenho licenciatura em História, né? Eu disse: rapaz, a minha experiência de estágio me vacinou contra essa ideia de ser professor no ensino básico, no ensino fundamental. Porque não é fácil lidar com criança hoje em dia. Ainda mais filho dos outros, né? Ainda mais filho dos outros numa escola. Eu tenho um amigo meu que também é pastor, mas também é formado em História. Ele resolveu, né, trabalhar como professor para poder
melhorar o salário dele. Ele disse que não aguentou 2 anos. Os meninos são tudo desobedientes, não querem saber de estudar. Desobedece professor, desrespeita professor. E como nós vimos recentemente, tem um deles que vão até armado para a escola, né? Eu já tive colegas que foram ameaçados por alunos com arma se não aprovasse eles. Estou falando dessas coisas só para mostrar o quanto a criançada e a infância de hoje em dia é totalmente diferente. E isso exige sabedoria de muitas mães para saber educar esses filhos hoje em dia. E esse meu amigo, que não durou 2 anos, que não conseguiu durar 2 anos como professor de história, ele estava dando aula, sabe em que tipo de escola? Uma escola confessional, uma escola evangélica. E os filhos dos crentes que lá estudavam não respeitavam o professor. Então a mãe precisa de muita sabedoria, precisa de muita proteção, de muito cuidado da parte de Deus, e Deus proporciona isso a essa mulher do Apocalipse, assim como proporcionou a Maria. E Deus proporciona a mesma coisa a todas as mães que hoje buscam nele sabedoria para educar seus filhos, porque precisa e precisa muito. Depois nós vemos no versículo 7 e 8, em que Deus ele mobiliza também os céus a favor das mães, onde vem uma intervenção dos anjos para proteger, para servir, para abençoar as mães, né? A Bíblia diz que os anjos são valorosos em poder e executam ordens de Deus. Lá no Salmo 103, versículo 20, fala de que eles exercem essas ordens dadas por Deus. E aí, em texto lá de Hebreus 1,14, fala de que os anjos são ministros de Deus a nosso favor. Então, sendo os anjos aqueles que executam a vontade de Deus, em força, em poder, e a favor dos santos, Deus ele também mobiliza esses céus para proteger as mães. Na nossa passagem aqui de Apocalipse 12, versículo 7 e 8, diz o seguinte: então estourou a guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugares para eles no céu. Ou seja, né, que traz o Miguel como uma espécie de arcanjo, uma espécie de general entre os anjos. Então Deus mobiliza os céus para proteger. Isso aconteceu com Maria, né? Como eu já falei, quando assim que Herodes, usado por Satanás, resolve querer matá-los, é um anjo que vem avisar. É um anjo que proporciona a segurança e a proteção que eles precisavam. Da mesma forma, o Senhor ele envia seus anjos, seus mensageiros, para nos avisar, para nos guardar, para nos proteger, para fazer com que a gente não seja isca fácil de Satanás, que a gente não seja presa fácil de Satanás. Porque, como diz o apóstolo Paulo, Satanás ele anda como um leão ao nosso derredor querendo nos estragar. E aí os anjos nos guardam disso. Os anjos nos protegem disso. Eles são servos de Deus para nos proteger. Não é? Eu não acredito naquela ideia de um anjo da guarda, sabe? Porque tem algumas seitas por aí que o pessoal ensina sobre anjos, e aí ensina até como descobrir o nome do seu anjo, né? Eu não sei de onde eles tiram essas coisas. Não sei se vocês já viram sobre isso, né? Que eles ajudam você até a descobrir o nome de anjo da guarda. Não acredito nisso. Eu acredito que Deus ele mobiliza de fato os céus para proteger o seu povo. O próprio Deus protegendo, como nós vimos no começo, os anjos protegendo cada um de nós, o Espírito Santo nos protegendo, né? O Senhor usando a igreja também como lugar de refúgio. Então são muitos os meios que Deus usa para nos proteger, porque o diabo, Satanás, está ao nosso derredor como um leão querendo nos tragar. Nós seríamos presas fáceis se não tivesse toda essa proteção a nosso favor. Seríamos presas fáceis. Seríamos facilmente engolidos por Satanás. Facilmente a gente ia ser derrotado. Porque a gente mesmo não tem força. A gente mesmo não tem essas capacidades todas. Ainda mais para lutar contra seres espirituais.
Mas uma coisa que todos nós, como cristãos, podemos ter certeza e confiar e ficar seguros é de que aqueles que são do Senhor, o diabo não toca. É isso que nós aprendemos no Novo Testamento, isso que Paulo nos ensina, que aqueles que são do Senhor, o diabo não toca. Até quando Jó foi tentado, foi Deus permitindo, porque o diabo não poderia fazer nada se Deus não tivesse permitido. E uma das coisas que, a partir da nova aliança em Cristo Jesus, uma coisa que Deus não pretende fazer de forma nenhuma, é permitir que o diabo faça alguma coisa em nossas vidas. Tem um caso bem emblemático, que não sei se você vai lembrar, que aconteceu com Pedro. Teve uma vez que Jesus chegou para Pedro e disse: olha, Pedro, Satanás pediu a tua alma para se andar na sua vida. Mas eu roguei ao Pai por ti, para que a tua fé não desfalecesse. É interessante, né? O Senhor está dizendo para Pedro que, olha, Satanás fez a mesma coisa que tinha feito com Jó, foi lá pedir autorização para poder tocar na tua vida. Só que o Senhor não permitiu mais. Para quê? Para que a fé de Pedro não desfalecesse. Da mesma forma, nós, assim como Pedro, nós somos fracos. E se o Senhor permitisse, de Satanás fizesse qualquer coisa, a nossa fé desfaleceria. Às vezes a fé do povo de Deus já desfalece sem nenhuma ação maligna. Imagine se o diabo tivesse alguma ação maligna. Então por isso que o Senhor nos guarda, Ele mobiliza os céus. E por último nós vamos ver nesse texto aqui também que, além de Deus proteger, além dos anjos também estar intervindo a nosso favor, o Senhor Jesus intercede por nós. No versículo 5 diz o seguinte: ela deu à luz um filho homem, a quem há de governar todas as nações com cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Quando Jesus ele sobe aos céus, segundo as revelações bíblicas, João diz isso na sua epístola, Jesus passa a ser um intercessor dos santos. Jesus intercede diante do Pai pelos santos, para que assim os santos sejam protegidos pelo Senhor. Ter Jesus como um intercessor é ter a garantia de que Deus responde, é que Deus diz sim para os pedidos de Jesus Cristo. Quando eu estava fazendo essa parte aqui do texto, eu me lembrei do Alto da Compadecida, né, daquele filme, baseado na obra do Ariano Suassuna, que eu não sei se vocês lembram, que tem uma hora que Chicó, todo mundo vai para um julgamento, né? E tem Jesus, e aí tem a Maria, que quem está fazendo o papel dela é a Fernanda Montenegro, né? E aí Maria está sempre intervindo, né? A favor, né, do Chicó, de todo mundo ali, né? É claro que aquilo é literatura, mas na vida real, quem intercede por nós é Jesus Cristo. Jesus é que é o nosso intercessor. Então Ele intercede pelos santos, para que os santos assim possam ter a proteção de Deus. E aí a gente pode ter a garantia de que quando Jesus intercede por nós, essa oração de Jesus é uma oração eficaz, porque Deus responde. E aí nós podemos então contar com a proteção de Deus, com a intervenção dos anjos e com a ação intercessória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que assim, tanto as mães sejam protegidas, sejam guardadas, cuidadas, que recebam da parte de Deus sabedoria, força para educar. Da mesma forma também Deus vai proteger os seus filhos, porque nessa passagem que nós lemos, quando Satanás vê que ele não consegue derrotar a mãe, o que ele faz? Ele vai atrás dos filhos. Ele vai atrás da descendência. É por isso que a juventude de hoje está perdida, porque elas são alvos fáceis de Satanás. As mães, por serem mais amadurecidas, por serem vencedoras, por já ter derrotado o inimigo em muitas coisas, agora o Satanás, o inimigo, vai atrás dos filhos. E por isso que nós temos uma juventude que a gente pode dizer jaz no maligno, né? E aí é necessário que as mães sejam lutadoras pelos seus filhos. Deus cuida, mas as mães precisam também lutar em oração pelos filhos. Existe um ministério no Brasil que muitas igrejas adotam, que é o Ministério Débora, eu acho que vocês devem conhecer.
O ministério Débora é um ministério de intercessão de mães. Mães intercedendo pela juventude, intercedendo pelos filhos. Para que os filhos não sejam alvos fáceis de Satanás. Porque é onde ele está agora, agindo forte. Até a vinda de Jesus Cristo, Satanás, ele, como sabe que tem pouco tempo, ele vai investir toda a sua força, todo o seu poder, com toda a sua artimanha, com toda a sua mentira, para atacar os filhos. E esses ataques acontecem de diversas formas, principalmente através da mídia, através da televisão, do cinema, do entretenimento. São muitas as vias de ataque. Muitos. E nós temos que estar alertas, nós temos que estar em constante luta de oração para que Deus guarde eles e de que o coração deles seja guardado principalmente para ouvir a voz do Senhor e não ouvir a voz do maligno. Precisamos orar pela nossa juventude. As igrejas aqui de Araraquara, todas elas, não é só a nossa não, mas a maioria das igrejas aqui de Araraquara tem muitos adultos, muitos idosos e muito poucos jovens. Pouquíssimos jovens. Não é só a nossa igreja que não tem jovem quase. Quase todas as igrejas aqui. E isso está sendo a realidade no Brasil inteiro. Então nós precisamos interceder muito, porque é contra eles agora que Satanás envolve toda a sua fúria. Como o texto diz, toda a fúria dele está a perseguir os filhos da mulher. Então vamos estar orando pela proteção de Deus às mães, mas também aos filhos. Deus querido, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Senhor que guarda. O salmista diz que Tu és o guarda de Israel, que Tu não dorme e nem dormita, nem cochila. Muito obrigado, Senhor, porque Tu está sempre em permanente vigília a nosso favor. Obrigado porque Tu guarda as mães, porque Tu protege, porque Tu sustenta, porque Tu dá forças a ela, porque dá sabedoria. Obrigado por tudo, ó Pai. Mas também queremos estender essa oração sobre os filhos, sobre a juventude, Senhor. Para os filhos, ó Deus, jovens, adolescentes, crianças dessa igreja, dos filhos das mães e dos pais dessa igreja, para que o Senhor os guarde. Guarde seus corações, guarde seus ouvidos, para que eles não ouçam as mentiras e os enganos de Satanás, mas que os corações deles só penetrem a palavra de Deus e que todos eles tenham oportunidade de ouvir a palavra e se converter. Que todos eles encontrem alegria, não nas festas mundanas, promíscuas, mas nas festas celestiais da adoração ao Senhor. Resgata, Senhor, adolescentes, jovens e crianças, ó Deus, dessa cidade, para Ti, Senhor. E que assim como no Apocalipse nós vemos que o Senhor concedeu vitória à mulher, o Senhor também proporcione vitória aos filhos da mulher também, Senhor. Aos filhos de todos os irmãs e irmãos dessa igreja. Isso te peço, em nome de Jesus e para a Tua glória, ó Pai. Amém. Amém.